Age como se a máxima da tua ação, através da tua vontade, devesse se tornar uma lei universal. Esta é a clássica formulação do imperativo categórico kantiano. Bem-vindos ao canal Inverso, eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like filosófico que ajuda demais. Se inscreva aí no canal, ative as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção de todas para sempre receber vídeos novos. Este quadro é o Explicando Autores, sai às segundas-feiras às 17 horas e hoje a gente vai falar um pouco sobre o filósofo alemão Immanuel Kant. Na verdade, a gente vai fazer um recorte aqui com duas ideias, aqui, um par de ideias desse importante filósofo aí do Ocidente, que é uma pedra angular da filosofia moderna, junto com Descartes e outros autores. Não custa nada explicar, esse aqui é o Explicando Autores, em que os autores e os autores que passam ali pelos Minutos Filosóficos são compartilhadas suas ideias com um pouco mais de tempo de vídeo aqui, coisa de 10 minutos, às vezes menos, às vezes um pouco mais que isso. Deixa aí nos comentários se você já viu Minutos Filosóficos do Kant, ficou bem bacana também. E claro, maratone essa playlist que vai aparecer aí no final do vídeo, tanto a de Explicando Autores, que sai às segundas-feiras às 18 horas, quanto a dos Minutos Filosóficos, que sai aos domingos às 17. Gente, Kant, né? Tem duas ideias aqui, um recorte que eu vou fazer sobre o pensamento do Kant. E o primeiro é a própria ideia central, assim, na minha abordagem, na minha leitura, do projeto do criticismo kantiano, da filosofia definida pelo Immanuel Kant, que é de uma filosofia pura, ou filosofia transcendental. Para o Kant, e ele é um autor extremamente ousado, aí, traz uma nova pedra de reflexão para o edifício da filosofia no Ocidente. As filosofias anteriores a ele, contemporâneas ao seu pensamento, elas recaíam inevitavelmente num dogmatismo e reproduziam limitações do pensamento, porque elas estavam interessadas muito mais em conhecer os objetos da realidade do que propriamente compreender os mecanismos de compreensão da realidade. E essa é a principal tarefa aqui da filosofia pura ou filosofia transcendental, é se depurar de todos as impurezas, digamos assim, as interferências da sensibilidade e outras questões como as paixões no momento de entendimento dos objetos da realidade. É por isso que ele fala de uma filosofia pura, de uma metafísica pura e transcendental, não no sentido do transcendente, do extrafísico, que está para além dos objetos físicos, da realidade, além da sensibilidade, né, dos dados da sensibilidade, mas transcendental no sentido que independe da experiência, independe dos dados do sentido, parte deles, mas não se limita a eles. É por isso que o Kant fala de que a sua filosofia é uma filosofia transcendental, que está interessada na formulação e na estipulação de conceitos para além da experiência, porque a experiência ela pode nos enganar, os sentidos podem nos enganar. Essa compreensão de uma filosofia pura ou transcendental está bem colocada no pensamento kantiano em algumas obras, especialmente na Crítica da Razão Pura, em outras obras aí. Essa é uma reflexão central do projeto do criticismo kantiano. Uma segunda reflexão que eu queria trazer para vocês aqui é a do imperativo, que deu aso aí ao título do vídeo, e eu comecei refletindo sobre ela. E claro, eu lembro você no alto dos seus 3 minutos, e não esquecer de deixar aquele like filosófico, que ajuda demais este canal ser impulsionado aqui na plataforma. E eu agradeço às muitas pessoas que têm visualizado, o canal está chegando às suas 18 mil visualizações, e é isso. Uma segunda reflexão aqui, para além da filosofia pura ou filosofia transcendental, é a ideia do imperativo, né? E aqui a gente entra num campo de reflexões que vão para além da teoria do conhecimento do Kant, muito embora tenha algumas relações, que é da sua teoria moral, né? O que era uma ação moral, um agir moral para o Kant, o que estava dentro da moralidade, da ética, ou até mesmo do campo da juridicidade. E a ideia de imperativo ela se torna muito importante aqui, porque seria esse mandamento que comanda as ações ou a vontade humana. O imperativo ele pode ser categórico ou ele pode ser hipotético. Ele vai ser hipotético se ele depender de uma outra ação para que se realize. Vai ser categórico se ele for realizado por si mesmo. Eu vou ler um fragmento para a gente compreender um pouco como é que essa relação entre imperativo categórico e hipotético são construídos aqui pelo Kant, como é que se relaciona com a ideia de dever, de prática, de boas práticas e com a própria ideia de vontade. Ouçam bem aí. No caso de ação ser apenas boa, como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético. Se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa vontade em si, conforme a razão
com o princípio dessa vontade, então o imperativo é categórico. Então Kant já distingue bem aí que o imperativo categórico vai se realizar por si mesmo, como um princípio, como uma vontade que está conforme a razão e comanda a sua realização. Já o imperativo hipotético não, vai depender da necessidade de uma outra ação para que se realize. E eu penso que seja bem isso que eu queria comunicar com vocês. Esse é um explicando autores um pouco mais curtinho, que faz um recorte desse pensamento do Kant sobre as ideias de lei moral, filosofia pura, transcendental. E é claro que a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que esse é um recorte que eu faço bem breve, bem rápido. O Kant tem uma proposta muito ousada de pensamento, né, de uma revolução do pensamento. Ele está muito mais preocupado na compreensão de como nós podemos conhecer a realidade, ou seja, as condições de possibilidade de conhecimento, do que propriamente conhecer as coisas em si, porque para o Kant, para romper o dogmatismo das filosofias anteriores ao seu pensamento, as filosofias contemporâneas à filosofia que ele apresenta, essa metafísica pura, essa filosofia transcendental, era necessário entender os mecanismos internos do intelecto, vamos dizer assim, de como as coisas podem ser compreendidas. E é esse mecanismo interno de compreensão que pode ter reverberação no campo da moral, no campo da ética, no campo do direito. É claro que essa é uma discussão para um outro momento, e aqui a gente queria ficar, né, nesse recorte aqui da filosofia pura, da filosofia transcendental, que é essa depuração, essa tentativa do Kant, e como isso pode ter alguma reverberação no agir moral, nessa ação hipotética, no imperativo hipotético e imperativo categórico. Isso vai ter alguma reverberação na construção do discurso jurídico também, porque a relação entre direito e moral também vai se colocar aqui em Kant, e Kant é um autor que vai discorrer sobre essas reflexões, e essas questões vão estar colocadas aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí, vídeo curtinho, como diferentemente do que tem sido na segunda-feira. Like filosófico, deixe seus comentários aí se vocês gostaram do vídeo, gostaram das ideias do Kant aqui. Se inscrevam, ativem as notificações e sininhos, escolhendo a primeira opção todas. Valeu!